Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos discutir sobre o Brasil ali do começo do século XIX, período que o Brasil ainda era colônia, né, de Portugal, mas que durante esse século, no decorrer desse século, o Brasil acabou conquistando a sua independência. Então nós vamos discutir as causas, né, tanto internacionais como internas, que contribuíram para esse processo de independência. Então a gente vai começar, pessoal, lendo a habilidade, né, do currículo paulista para esse tema. Né? Então a habilidade diz assim: caracterizar a organização política e social no Brasil desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até 1822 e seus desdobramentos para a história política brasileira. Então essa é a habilidade estruturante que trata dessa temática do Brasil. Então aqui a gente tem uma pintura que retrata a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então a pintura é do Nicolas Louis Albert de Levy. Não sei se a pronúncia está correta, né? Porque meu francês é bem básico. Então essa pintura ela retrata um fato histórico, né, que ocorreu em 29 de novembro de 1807, que foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Mas o que levou a corte portuguesa a vir para o Brasil? Quais fatores contribuíram para esse fato? Porque não é normal isso, não é usual uma família real sair da Europa, nesse período colonial, e ter como sua principal sede a colônia. Mas foi o que aconteceu com a corte portuguesa em relação à sua colônia, que era o Brasil. Então, para a gente entender os fatores que contribuíram para que isso acontecesse, a gente tem que entender o que estava acontecendo ali no continente europeu, no período, né? Então, a Europa, pessoal, desse período, ou melhor, um pouco antes, né, no final ali do século XVIII, ela passou por uma Revolução Francesa, né, em 1789, e passou pela Revolução Industrial. A gente coloca essa data, 1760, 1840, mas a Revolução Industrial ela não foi assim um evento, né? Então ela foi o quê? A consequência das transformações tecnológicas que foram ocorrendo no continente europeu ao longo dos séculos, que culminou ali no final do século XVIII com a Revolução Industrial, que nada mais foi do que as transformações ali nos meios de produção, né? O que era antes artesanal, feito à mão, passou a ser feito a partir da tecnologia a vapor. Então, isso contribuiu para uma transformação ali, né? O que era antes um capitalismo comercial passou a ser um capitalismo industrial. Então, a produção inglesa dos demais países que seguiram a Inglaterra nesse processo de industrialização, o que aconteceu? Eles aumentaram muito a sua produção, que era destinada para ser exportada, né, para ser vendida. E a Revolução Francesa teve um caráter o quê? Político e ideológico, contribuiu para a queda do absolutismo, ou seja, todo aquele poder que era concentrado nas mãos de um rei, de uma família real, deixou de existir. E houve hoje um processo longo, um processo que não se resolveu rapidamente, culminou com a divisão dos poderes, né? A divisão do Estado em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Só que no meio desse processo revolucionário na França, o que aconteceu? Napoleão Bonaparte assumiu o poder. Primeiro a partir de um triunvirato, né, em que ele compartilhou o poder com outras 2 pessoas, mas depois ele concentrou o poder todo em suas mãos e se tornou um imperador. E a partir do momento que ele se torna um imperador, ele começa a conquistar, a invadir toda a Europa. E nesse processo, ele tinha como principal adversário qual país? A Inglaterra. Então a Europa meio que ficou dividida entre ou apoiar a Inglaterra ou apoiar a França. E Portugal se viu nesse dilema, porque o Napoleão ele ordenou um bloqueio continental que
que é que dizia esse bloqueio? Dizia que os demais países europeus não poderiam comercializar com a Inglaterra. Não poderiam escoar a sua produção nos portos da Inglaterra, nem receber nenhum produto inglês em seus portos. E Portugal recebeu um ultimato da França. Vocês têm que parar de comercializar com a Inglaterra, vocês têm que parar de receber e enviar produtos para a Inglaterra. Portugal, que tinha raízes, tinha relações comerciais com a Inglaterra muito fortes, muito intensas, não pôde aceitar esse tipo de acordo. Então, Napoleão invadiu Portugal, que era um país muito pequeno, e é até hoje um país territorialmente e tem uma população muito pequena. Então, Napoleão, que já tinha invadido a França, decidiu invadir Portugal para eliminar a família real portuguesa. E qual foi a decisão que a família real portuguesa, sob a liderança do príncipe regente Dom João VI, tomou? Vir para o Brasil. A decisão foi fugir de Portugal, fugir das tropas francesas e vir para o Brasil. Então, o que motivou a vinda da família real de Portugal para o Brasil foi essa: fugir das tropas portuguesas, as tropas francesas, e vir para o Brasil. Manter o reino de Portugal a partir do Brasil, ter como nova sede do reino de Portugal o Brasil. Então, isso foi o que motivou o contexto de um conflito em toda a Europa, que impulsionou a vinda da família real e toda a sua corte, com milhares de pessoas, para o Brasil. Aqui. E qual foi a primeira medida que a família real tomou logo que chegou ao Brasil? Vale dizer que a família real só conseguiu chegar aqui ao Brasil porque ela foi escoltada pela marinha inglesa, a marinha mais poderosa do período. Então, a primeira medida que a família real tomou sob a liderança do príncipe regente Dom João VI foi o quê? Decreto de abertura dos portos às nações amigas, em 1808. Então aqui a gente tem o documento oficial da assinatura desse decreto, que abriu os portos aqui do Brasil para que o Brasil pudesse comercializar, para que os colonos aqui pudessem comercializar com todo mundo. E por que isso é tão importante, pessoal? Porque até então a relação que existia entre Brasil e Portugal era uma relação de metrópole, no caso de Portugal, e colônia, no caso o Brasil. Ou seja, o Brasil não era um país, o Brasil era uma posse de Portugal. O Brasil era totalmente dependente de Portugal. Então existia uma situação de monopólio. O que é isso? O Brasil, os colonos aqui do Brasil só poderiam ter relações comerciais com Portugal. E só poderia receber produtos de Portugal. Então, quando o príncipe regente assina esse decreto, o Brasil, os colonos aqui do Brasil podem desenvolver relações de comércio com o mundo todo. E quem é que se beneficiou com isso? Quem é que mais tinha interesse em que esses portos fossem abertos? A Inglaterra. A Inglaterra, que é o seio, que é o início, que foi quem iniciou a Revolução Industrial, estava produzindo muito. Se você tem uma indústria, você produz muito. Você produz uma série de manufaturados que são destinados a ser vendidos. E de que adianta você ter uma produção maciça, gigantesca, se você não tiver para quem vender? Então os ingleses, eles tinham um grande interesse em derrubar o pacto colonial, essa relação de monopólio que o Brasil tinha com Portugal. Com qual a intenção? De poder vender os seus produtos aqui no Brasil. Então, esse decreto vai estar de acordo com todos os interesses que os ingleses tinham. Vale dizer que, além disso, os ingleses, em troca desse apoio que eles deram aos portugueses no contexto ali das guerras napoleônicas, também queriam que tanto o Brasil como todo mundo acabasse com o sistema escravocrata. Por qual motivo? Os ingleses
queriam que os escravos, que não eram assalariados, já que o trabalho deles era escravo, eles eram obrigados a trabalhar e não recebiam nada, queria que esses escravos fossem libertos e se tornassem trabalhadores assalariados, porque a partir do momento, dentro de um contexto assim econômico, se você é um trabalhador assalariado, você é um potencial consumidor. Então, se você tem uma massa de milhões de escravos que se tornam trabalhadores assalariados, eles serão o quê? Potenciais consumidores dos produtos ingleses. Então, os ingleses tinham grande interesse, primeiro em abrir os portos, depois tornar os escravos aqui do Brasil consumidores dos seus produtos. Então, essa é uma situação. Uma primeira medida que a família real aqui, que é a família real de Portugal, tomou aqui no Brasil. Beleza? Abertura dos portos. Aqui, uma outra medida, em 1815, que foi uma consequência direta da vinda da família real para o Brasil. O Brasil deixou de ser uma colônia e passou a fazer parte do Reino de Portugal. O Brasil era parte do reino, não era só uma colônia mais. Então, o Reino de Portugal passou a se chamar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815, e foi até 1822. Uma medida que acabou sendo o fim dessa união, desse Reino Unido, se oficializou em 1825. Né? Então, aqui a gente tem a bandeira, né, desse Reino Unido, e o Brasil já não era mais uma colônia, fazia parte do Reino de Portugal agora, a partir desse momento. Foi uma transformação muito grande. E o que é que veio com isso? A partir do momento que o Brasil, primeiro Salvador, depois o Rio de Janeiro, se tornou a sede do Reino de Portugal, houveram uma série de transformações, muitos progressos. Criaram-se jardins botânicos, criou-se uma biblioteca nacional com mais de 60 mil livros que foram trazidos de Portugal para o Brasil, criou-se o Banco do Brasil, criou-se uma série de instituições, um jornal oficial do governo, e todas as instituições da monarquia de Portugal que tinham como sua sede o país de Portugal foram trazidas para cá. Então o Brasil se tornou parte do Reino de Portugal, não era só uma colônia de exploração mais, legalmente falando, né? Foi permitido pela monarquia de Portugal, pelo príncipe regente, que se desenvolvesse uma indústria aqui no Brasil, coisa que não era permitida antes. Passou a circular uma moeda aqui no Brasil, uma moeda oficial. Então, houveram uma série de transformações a partir do momento que o Brasil se tornou parte do Reino de Portugal, que não era mais só uma colônia. Aqui a gente tem um mapa, pessoal, um mapa mundi aqui, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e suas colônias. Aqui a gente tem o reino, né? A sede do reino agora, essa parte em verde, que é o Brasil, mas que fazia parte do Reino de Portugal. E essas partes em verde são as colônias. Então, e aqui é Portugal, né? Aqui é Portugal, e aqui a gente tem tudo que se refere a Portugal, tanto o Reino Unido como as suas colônias estão em verde aqui. Então vocês podem ver aqui que estão nessa parte, em verde. Esse era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que tinha possessões ou se estruturava na América do Sul, na África, na Ásia, próxima aqui da Oceania e, claro, na Europa, né? Beleza? Então, aqui a gente tem a estrutura, tamanho do Reino de Portugal e as suas possessões. Só que, pessoal, as guerras napoleônicas já tinham acabado em 1815. A França se saiu derrotada. Napoleão Bonaparte foi deposto, retirado do trono. Só que a vida segue, né?
Então, Portugal, por conta desse conflito com os franceses, por conta da total dependência econômica que eles tinham em relação à Inglaterra, o que aconteceu? Criou-se uma crise econômica muito grande. E quando, se tem uma coisa que a história prova, é que quando um povo passa por uma crise econômica muito grande, isso traz o quê? Abalos sociais, crises sociais. O que é que isso trouxe? Um processo revolucionário, que é a Revolução Liberal do Porto, em 1820, liderada pelos liberais ali de Portugal, pelos burgueses, as pessoas que eram comerciantes. E quais as consequências dessa revolução? Aqui a gente tem uma pintura que retrata a Assembleia Constituinte que foi convocada para se redigir uma nova Constituição. Dentre as medidas que se queria com essa Constituição era o quê? O retorno do príncipe regente para Portugal, e eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Por quê? Porque os comerciantes de Portugal queriam voltar a ter o monopólio do comércio com o território aqui do Brasil. Então, se a gente puder resumir as consequências dessa revolução nas relações Brasil-Portugal, foi o quê? Uma tentativa de tornar novamente o Brasil uma colônia. Uma tentativa de tornar o Brasil, de voltar à questão do monopólio. Claro que isso não era de interesse nem da Inglaterra, nem da família real portuguesa que estava no Brasil. O rei voltou para o Brasil, o príncipe regente voltou para Portugal em 1821, só que ele foi astuto. Ele deixou o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente aqui do Brasil. Então, isso meio que foi uma salvaguarda para que o Brasil não se tornasse novamente uma colônia de Portugal, porque isso não era interesse do seu principal aliado, que era a Inglaterra, né? Então, só que isso, pouco a pouco, acabou trazendo consequências. E quando o príncipe regente, Dom João VI, retorna para Portugal, e o que os portugueses lá de Portugal queriam? Queriam que o Brasil voltasse a ser novamente uma colônia de Portugal. E claro que os brasileiros, a elite aqui, agrária aqui do Brasil, não tinha mais interesse nisso. O Brasil queria continuar sendo uma nação independente, porque comercialmente, para a elite daqui, era mais interessante o Brasil independente, porque eles podiam ter relações comerciais com o mundo todo, não só com Portugal. Então, houve um choque de interesses da elite aqui do Brasil, a elite agrária, que queria manter a independência e os portos abertos, e a elite de Portugal, os burgueses de Portugal, que queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Então, houve esse choque de interesses que culminou em 1822 com a proclamação da independência do Brasil. Aqui a gente tem um quadro do Pedro Américo que retrata esse fato. Muitas pesquisas dizem que não foi exatamente dessa forma, como está pintado, né? De forma emblemática, heróica, assim. Mas a independência foi proclamada. O Brasil se tornou uma nação independente em 7 de setembro de 1822, né? Então, esse foi um fato que foi uma consequência direta tanto da vinda da família real como dessa revolução do Porto, né? Que criou uma situação que opôs as elites aqui do Brasil em relação às elites, a burguesia de Portugal. Beleza? Então a gente tem esse fato, né? E a partir do momento que o país se torna independente e o Brasil passou a ter um imperador, que o Brasil se tornou uma nação independente e assumiu como forma de governo a monarquia. Aliás, aqui do continente americano, o Brasil foi o único que após a independência se tornou um país monárquico. Toda a América Espanhola, que se dividiu em vários países, os países se tornaram repúblicas. O México, por um breve momento, foi uma monarquia também.
Mas, no geral, todo o continente americano, ele, após a independência, se tornaram o quê? Repúblicas. O Brasil foi o único que se tornou uma monarquia, um império, né? Então esse é um fato interessante que diferencia o Brasil dos demais países aqui da América do Sul, os nossos vizinhos, né? Não apenas o idioma que é diferente. Então vocês podem ver que o processo de independência aqui do Brasil não foi uma guerra de independência, foi um conflito, né? Um conflito de interesses das elites aqui do Brasil com a burguesia lá de Portugal, mas houveram alguns conflitos em algumas regiões do Brasil. Não foi uma guerra pela independência, mas em determinadas regiões houveram conflitos curtos, ali no Nordeste, né? Principalmente na Bahia. Mas foram conflitos curtos que não impediram a independência do Brasil, né? O Império saiu vencedor, né? O imperador. E a partir do momento que você tem um país independente, que você tem um modelo de governo, você precisa redigir uma Constituição. E para você redigir uma Constituição, que é o documento máximo do país, você precisa convocar uma Assembleia Constituinte. E o que aconteceu? Nós tivemos, através de um conturbado processo de negociação para se redigir essa nova Constituição, em que diversos setores da sociedade foram convocados, tivemos uma Constituição que foi redigida em 1823, a chamada Constituição da Mandioca, que limitava os poderes do imperador, Dom Pedro, né, melhor dizendo, desculpe, mas pelo fato dessa Constituição não atender aos interesses do imperador e da elite agrária, o que aconteceu? Toda a Assembleia foi destituída e foram convocados, né, um conselho para redigir uma nova Constituição, que é a Constituição de 1824, que é considerada a primeira Constituição do Brasil. Aqui a gente tem um pequeno organograma que mostra a estrutura de poder, as instituições de poder nessa primeira Constituição de 1824. A gente tem no topo esse poder moderador, mas vou deixar para falar dele no final, mas no geral a gente tem os três poderes. Executivo, aqui no centro, né, com as demais instituições do poder executivo, tanto nas províncias como nas cidades. Tem um poder judiciário, que é o segundo poder, e tem o poder legislativo, com o Senado e a Câmara dos Deputados. E tinha também um Conselho de Estado. Mas, no geral, são três poderes aqui. Só que existia um quarto poder. Um poder chamado poder moderador. E o que seria isso? Era o poder que o imperador tinha, acima de todos os demais poderes. Se fosse aprovada uma medida, por exemplo, no Senado ou na Câmara, que fosse contra os interesses do imperador e dos seus aliados, ele tinha o poder de vetar essa medida. Ou seja, ele tinha o poder acima dos três poderes. Tudo que fosse feito, tudo que fosse realizado por esses três poderes, que fosse contra os interesses do imperador, ele tinha o poder de vetar, de recusar. Então, o Brasil, o sistema de governo que foi adotado foi o quê? Uma monarquia constitucional. Constitucionalista, né? Constitucional. Então, esse foi o modelo de governo adotado após a independência. Um império, uma monarquia constitucional, liberal. Mas estava longe de ser uma democracia. Beleza? E esse sistema, pessoal, atendeu aos interesses de quem? Tanto do imperador, claro, mas também da elite agrária, que tinha interesse, né, em um sistema de governo nesses moldes, né? E eles foram atendidos nisso. Então, os grandes vencedores nessa primeira Constituição que nós tivemos, a Constituição de 1824, foram o imperador e a elite agrária aqui do Brasil. Então, esse foi o processo, pessoal, desde ali da Revolução Industrial, da Revolução Francesa,
com as guerras napoleônicas que terminaram em 1815, mas que tiveram qual a principal consequência das guerras napoleônicas? A vinda da família real portuguesa para o Brasil. E a partir disso, pouco a pouco, os interesses dos ex-colonos brasileiros em relação à burguesia de Portugal foram se tornando cada vez mais conflitantes. Então, a partir do momento que a família real portuguesa veio para o Brasil, a partir do momento que ela elevou o Brasil à condição de ser parte do Reino de Portugal e não mais uma colônia, foi um processo que pouco a pouco foi levando à independência do Brasil, né? Que era algo que os ingleses, por exemplo, tinham um interesse muito grande, porque eles tinham um grande interesse no mercado aqui do Brasil. Tinham interesse em vender os seus produtos da sua gigante indústria aqui no Brasil. Queriam que os escravos se tornassem libertos para serem consumidores dos seus produtos. Não é à toa que o Brasil se tornou... o Brasil eliminou a escravidão muito por pressão inglesa. Foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, por pressão inglesa, né? Então, esse foi o processo que levou à independência do Brasil. Vale dizer que quando essa Constituição foi adotada em 1824, algumas regiões do Brasil não se opuseram a ela. Houve um processo ali no Nordeste, liderado por Pernambuco, que criou um novo país, né? A Confederação do Equador, que eles eram contra essa Constituição, queriam formar um país liberal. Acabou sendo sufocada, foram derrotadas pelo Império, mas vale registrar nessa Confederação do Equador que foi um movimento de oposição a essa nova Constituição que foi adotada. Beleza, pessoal? Então, foi isso que nós discutimos, né? Se a gente puder estruturar resumidamente o que foi discutido, a gente discutiu as duas revoluções, industrial e francesa, que colocaram em xeque, que colocaram em crise o sistema colonial em âmbito mundial, tanto da América Espanhola como da América Portuguesa. Depois nós viemos com as guerras napoleônicas, e que teve como uma de suas consequências a vinda da família real portuguesa para o Brasil, abertura dos portos, fazendo com que o pacto colonial que existia entre o Brasil e Portugal fosse eliminado. Os colonos aqui poderiam comercializar em qualquer país do mundo, e o principal beneficiado com essa medida foi a Inglaterra. Depois, em 1815, o Brasil foi elevado à condição de fazer parte do Reino de Portugal, não era apenas mais uma colônia. Houve um processo de modernização do Brasil, né? Após isso vieram instituições, criaram-se bibliotecas, universidades, primeiro Banco do Brasil, então, Jardim Botânico. Então, com a vinda da família real para cá, houve um processo de desenvolvimento aqui do Brasil. E depois falamos sobre a Revolução Liberal do Porto, né? Que teve como uma de suas consequências um grande aumento das hostilidades, né? Entre os colonos, os brasileiros, né? Com a elite liberal e burguesa lá de Portugal, que teve como uma consequência o quê? A independência do Brasil. Aí depois nós discutimos sobre a Constituição de 1824, as suas características, né? Que tinha como poder maior o poder moderador do imperador, né? Ou seja, era uma Constituição totalmente centralizada nos interesses do imperador, no poder do imperador, né? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula contribua para que vocês compreendam um pouco mais sobre esse período da história do nosso país, do Brasil. Beleza? Tchau, tchau. Até mais.